Então esse tema, em primeiro lugar, ele não é uma proposta para a gente fazer uma leitura de igualdade entre psicanálise e política, né? A gente pensa no primeiro momento que a ideia é que a gente esteja colocando esses termos de igual modo, né? Unindo-os como que inseparadamente. Não, psicanálise e política, na verdade, ela vai ser tratada aqui, esses temas serão tratados aqui como uma espécie de aspectos que os unem, né, que unem esses temas, mas também aspectos que os separam, aspectos que, vamos dizer assim, os colocam numa certa contramão. Isso se a gente já levar em conta, permitam-me o termo, a parafernália política que a gente tem vivido hoje, no sentido de que o debate político, o discurso político, as pautas em questão e como o povo se posiciona em relação a isso tem sido realmente uma bagunça. A gente está tendo muita dificuldade de, como povo, vamos dizer assim, colocar como uma proposta final, né, algo que seja bom para todos. Mas até esse meu discurso do bom para todos é um discurso que é um pouco difícil na psicanálise. Porque a gente, na psicanálise, a gente faz uma espécie de apolítica. E a política, ela tem que ver com justamente uma política que não se posiciona de maneira partidária, ou seja, de uma maneira em que assume algum processo identitário, identificatório ou ideológico. Então é muito preocupante quando a gente pensa a política em um bem, né? Psicanaliticamente falando, porque a gente já pressupõe que bem que seja esse. Então, até quando eu falo para vocês que a política deveria pensar um bem comum, né? É a forma com que a política se organiza. A gente sabe que a polis ela surge, né, com o movimento de separar, né, a crença da instrução dos deuses, né, aquela crença mítica de que toda a sociedade era regida pelas divindades, para uma crença onde os próprios homens poderiam se reunir para poder dizer para onde eles iam. Daí surge a polis. Essencialmente falando, ela é reunião de pessoas em comum para um determinado objetivo que seria o bem comum. A nossa proposta não é filosófica, mas eu acho que partindo desse princípio a gente tem uma certa noção do que seria a política de fato. O problema é que, psicanaliticamente falando, eu assumir o que seria esse bem comum me coloca talvez numa posição identitária, ou seja, de assumir alguma pauta. Né? E que pauta seria essa? E o psicanalista ele pode fazer isso? Essa é a grande questão. Ela é apenas complicada demais da gente poder falar, da gente poder debater. Para quem eu não dei boa noite, uma boa noite para você, tá bom? Então vamos falar um pouquinho a partir aqui do tema psicanálise política. Então, primeiro vamos falar dos aspectos que aproximam a psicanálise e a política, partindo de tudo isso que a gente já falou um pouquinho aqui, daquilo que a gente já conversou introdutoriamente, tá bom? Então, um aspecto assim aproximativo, né, diz respeito principalmente ao campo da fala. Então, quando a gente pensa em psicanálise política, deixa eu puxar o quadrinho para vocês. A gente pensa em psicanálise, é o nosso tema de hoje aqui, ó, psicanálise e política. A gente pensa em primeiro lugar o quê? Né? Que aquilo que aproxima, vamos dizer assim, aquilo que aproxima as duas, o aspecto aproximativo. Seria principalmente o campo da fala, da palavra. Isso é muito importante da gente pensar, por quê? Porque o Lacan ele tem uma fala interessante que ele vai dizer que o inconsciente ele é a política, mas o contrário não é verdadeiro. Né? A política não é o inconsciente. O inconsciente é a política. E ele está falando no sentido, bom, de relação. Ele está falando no sentido de que ele acontece a partir da palavra. Ele acontece a partir da relação enquanto linguagem. Bom, não é nisso que consiste a polis, a reunião entre os homens, e não é nisso que consiste o direcionamento correto da sociedade? Então, quando a gente pensa em política, a gente vai dizer que há um aspecto essencial
que, vamos dizer assim, né, a priori, é a suspensão da violência, a suspensão das guerras, a suspensão dos conflitos, para que a gente assuma esses conflitos e essas complicações no viés da palavra, na alcunha da palavra. Então, pensar em política é pensar na suspensão desses tipos de conflito para que o conflito esteja no campo da linguagem, da fala, da discussão, e não em armas, e não em eliminar o outro, e não em pautas depreciativas daqueles que pensam contra o que eu penso. Então, essa principal característica, ela diz respeito ao campo da palavra. Então, quando a gente pensa no aspecto aproximativo da psicanálise e da política, é porque a política ela é pautada na palavra, pelo menos essencialmente falando. E a psicanálise? Bom, o campo do qual se refere a psicanálise, ou seja, o seu método, aquilo que ela vai ter como a veia principal para a sua atuação, principalmente como método, é a palavra. É aquilo que para a gente é o nosso método. Bom, então quando a gente pensa no sujeito político, vamos dizer assim, né, que é o próprio sujeito, a gente pensa na linguagem, a gente pensa no método, a gente pensa na palavra. Então o que aproxima de fato um do outro é a palavra, o que nos leva a uma segunda, vamos dizer assim, incorrência, que é a própria transferência. Se há relação, bom, há transferência. Então quando a gente fala da política em relação, a gente está falando sobre pessoas que se conectam também, vamos dizer assim, em termos afetivos, onde os seus conteúdos são transmitidos ao outro e também são recebidos do outro, seja um aspecto positivo, né, ou negativo. Então, pensar política é pensar naquilo que compreende a política como, essencialmente falando, a suspensão dos conflitos para a fala, para que esses conflitos sejam o quê? Através da fala. Isso, bom, você pode chamar hoje isso de debates, né? Apesar de péssimos, né? Sobre debates. E qual é o problema que implica os debates? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é, então, o nosso processo de identificação de ideais e de crença na felicidade através deles. Mas, por enquanto, vamos suspender esse negócio, tá bom? Além da transferência, a gente vai entender de que a política, ela lida com o quê? Com a liberdade da fala, com aquilo que a gente chama de livre, né? Tanto é que a psicanálise, ela lida com a livre associação. O que é a livre associação? A livre associação é o método fundamental da psicanálise. Ou seja, é aquilo que é dito livremente. E é onde a gente, bom, reconhece na livre associação, principalmente essas manifestações de conflito interno também. Então, quando a gente fala sobre falar livremente, a gente fala sobre as autoridades que, nesse aspecto da fala, elas se colocam no ambiente de reconhecer os seus próprios conflitos internos. Então é como se a gente pudesse assumir uma postura de que um debate, ele não tem só um viés em que eu vou colocar as minhas ideias, onde eu vou propor aquilo que eu considero como bem para o outro, mas vou reconhecer em mim, ou seja, há um aspecto de honestidade e sinceridade, filosoficamente falando, onde eu assumo aquilo que é conflituoso para mim também. Talvez ideias minhas que em pauta eu perceba, ou em debate que estão em pauta, e eu perceba que não são, vamos dizer assim, suficientemente boas. Ao ponto de, quem sabe, pelo bem comum, né, estou devaneando aqui, assumir então o erro da minha pauta, o erro daquilo que eu proponho. Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou conseguindo passar para vocês claramente? Pensar psicanálise política é ter como uma ideia que as conectam, as aproximam, principalmente a palavra, o campo da palavra. E palavra implica relação. Se há relação,
vou até colocar aqui ó, também, ó, relação à transferência, à livre associação. Isso é claro que a gente está tomando a política como aquilo que a gente pensa que ela é, né? Ou aquilo que ela deveria ser. Mas psicanálise também e política estão conectados por um aspecto que, bom, Lacan vai chamar isso de resistência do psicanalista em psicanálise, na clínica, e que a gente vai chamar de resistência. Bom, você pode pensar isso como censura também. Resistência. Aquilo que, vamos dizer, lembra do que eu falei sobre a livre associação, do conflito interno, que nos leva a reconhecer? Bom, mas reconhecimento também é lidar com essa própria resistência. Então, pensar no aspecto da fala, do diálogo, da relação, é pensar no aspecto do inconsciente manifesto. E se você está pensando aqui, mas Sérgio, enquanto as pautas de direita, de esquerda, a gente vai compreender isso já já. Né? Como é que talvez a gente possa pensar sobre isso, eu não vou dizer a melhor maneira, né? Mas algo que seja interessante para a gente pensar. Tá? Bom, então a gente tem esses aspectos que no campo da palavra aproxima a política e a psicanálise, é um viés assim, inseparável entre elas, por isso que Lacan propõe a máxima de que o inconsciente é a política, não o contrário, mas o inconsciente é a política, no sentido de que todas essas manifestações clínicas são manifestações do discurso, da relação. Então isso está no campo da fala, da palavra. Só que tem uma questão interessante para a gente, é que a gente propôs a política, veja comigo aqui, como uma espécie de suspensão dos conflitos, para que esses conflitos, então, eles sejam debatidos, certo? Eles aconteçam no campo da fala. Inclusive, é necessário que aconteça. A Evelyn Hall, né, a biógrafa do Voltaire, ela tem uma fala muito interessante que é assim: eu não concordo com nada do que você disse, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Porque isso acontece no campo da fala. Eu não enforco você porque você acredita nisso. Se vocês estão entendendo a referência. Eu não queimo você na fogueira porque você acredita nisso. Eu posso não concordar, mas eu respeito o que você disse e vou garantir o que você disse até o fim da minha vida. No sentido de que você tem o direito de dizê-lo. No campo da fala, você tem um direito, bom, pasmem, né? Os mais novos que estão acompanhando o canal hoje, aquilo que você quiser dizer. No campo da fala, tá? No campo do discurso. Agora, há um abismo entre a fala e o ato. Né? Eu estou colocando abismo no sentido... é que só para vocês entenderem de que há uma diferença fundamental. Né? Então, a gente defende até o fim o direito de dizer. Pelo menos, idealmente falando. Mas, idealmente falando, talvez não seja a melhor ideia. Bom, o Max Weber, um sociólogo, ele vai falar sobre que o Estado é o único que detém o monopólio, né, legítimo da força ou da violência. Né? O que entra em conflito com aquilo que a gente está pensando sobre a suspensão dos conflitos. Eu não quero tratar essa ideia levianamente, porque eu sei que talvez outros psicanalistas ou filósofos poderiam falar aqui, ou né, até mesmo sociólogos de repente, poderiam falar que não, Sérgio, mas você está fazendo uma abordagem do Weber que não cabe muito bem, mas eu quero só aqui me justificar por que eu estou utilizando para poder debater com essa ideia de suspensão dos conflitos em relação à fala. Porque quando a gente pensa sobre o monopólio legítimo da força, da violência, a gente não está falando só sobre aquilo que diz respeito ao crime. O grande problema é que a nossa autoridade, ou as nossas autoridades, elas não lidam apenas com a questão dos crimes em si. O problema é que a nossa política é enviesada. A gente tem uma política que não é só em relação a crimes, no que diz respeito à justiça, mas ela também é aqueles que pensam o contrário. E aí, onde se baseia
tá? A minha apropriação aqui do Weber, da fala dele, sobre, digamos assim, uma crítica, né? Sobre o Estado que detém o monopólio legítimo da força. Não é que não haja possibilidade de controle ou que não deva haver, que não deve existir. Não é isso. A grande questão que se coloca aqui é como existe. Porque se não há só vamos dizer assim, esses conflitos em relação a crime, mas sim ao que pensa o contrário, perde-se a ideia de que a política é o quê? Uma suspensão dos conflitos para a fala. Ela se torna o quê? Uma espécie de autoritarismo. Chamem de ditadura, se quiser. A Magna Democracia é um instrumento que usa essa premissa da liberdade no direito de falar e de pensar. Sim, sim. Só que a gente precisa só tomar um cuidado muito grande, porque o aspecto democrático, ele também é o quê? É baseado em ideais. De quem? Do grupo maior. Ideais estão ligados à identificação. Identificação está ligada à nossa busca por felicidade. E nossa busca por felicidade é uma responsabilidade nossa e não do Estado. É onde a gente cai, vamos botar assim. É onde a gente erra. Porque se você na clínica não pode encontrar a felicidade, né, em quem te garante... eu adiantei. Em quem te garante, né, o discurso, a fala, ou seja, o psicanalista, de igual modo você não pode encontrar na sociedade a felicidade pelo Estado. É onde a gente já vai separar a psicanálise da política, ou mostrar o que elas têm, né, vamos dizer assim, a crítica da psicanálise em relação à política. Jean-Pierre Vernant, ele disse que a arte política ela é essencialmente a arte do diálogo, o exercício da linguagem. E a grande questão, diz o Lacan, é que onde há linguagem há sujeito. Então isso nos coloca numa posição que é de questionamento sobre as nossas identificações. Porque, bom, diz o Freud, nós não somos senhores em nossa própria casa, né? Esse diz o Freud. O Lacan ele está falando isso em relação ao outro. Deixa eu um segundo. O que o Lacan diz sobre isso? É porque eu tenho uma fala aqui também. Penso onde não sou. Portanto, olha só que legal. Portanto, sou onde não penso. É até uma espécie de crítica do Descartes, né? Onde ele diz penso, logo existo. Né? Eles estão falando da mesma coisa, né? O Freud e o Lacan. Então a grande questão é que se há sujeito, há um processo, né, aqui de interrogação em relação às nossas identificações. Correto? Há, então, uma discordância, por exemplo, do sujeito dele consigo mesmo. O fato de que a gente, vamos dizer assim, se identifica com o outro, não necessariamente porque são as pautas para o bem comum. Vamos dizer assim. Né? Ou as pautas que são melhores. Mas são porque tem que ver comigo. Comigo em relação àquilo que eu realmente quero ou acredito. E não pelo outro. Não para o outro. Então, se essa é uma proposta política,
como então que isso se aplica no sentido de que a gente não quer realmente aquilo em relação ao outro, mas a gente quer em relação a gente? Já tendo em vista de que nós não somos senhores na nossa própria casa. Em análise, a gente não pede, vai dizer o Lacan, né? De que nem tudo que o paciente pede é o que ele realmente quer. Correto? Então há uma espécie de conflito, de suspensão. E tem um texto do Lacan, A Direção do Tratamento e os Princípios do Poder, do seu poder, né? Ele vai dizer que o analista ele não cura com o seu ser, mas com a sua falta a ser. E é onde a gente então começa a entrar no aspecto de separação da política e da psicanálise. Então, vamos lá. Se a gente aqui está falando sobre aspecto aproximativo, que é o campo da fala, o campo da linguagem, na ideia de que a gente suspende os conflitos, as guerras, né, a violência, para a fala, para o discurso, para o debate, e isso está baseado, então, em relação, transferência, associação, resistência, né? A gente também vai descobrir que, mesmo assim, né, há um cuidado de que há uma separação também. De que mesmo nesse percurso, há um percurso de identificação. E isso que nos separa. Estou procurando um lugar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Borracha. Ferramenta borracha. Ah, tá. Peraí. Borracha. Aí. Pera aí, gente, que eu ainda não tô bom nesse programinha, não. O que a gente vinha dizendo era sobre a questão da separação. O que separa, então, a psicanálise? Nesse sentido da política? É justamente o fato de que esse preenchimento, essa falta no ser, que deve faltar no terapeuta, deve faltar no Estado, na política, na autoridade, mas o problema é que não falta. Então aqui, ó, há uma separação. Uma separação. Já vou ler o que vocês estão botando, tá bom, pessoal? Há uma separação. Em que sentido que é a separação? Nós estamos ligados pela identificação. A crença no discurso do mestre, né, diz o Lacan. No sentido de que, o que é o discurso do mestre? Esse posicionamento de fálico, né, do falo, vamos dizer assim, do poder, da resposta para mim. Então, quando eu me identifico, aquelas pautas daquele político passa a fazer o quê? Sentido para mim. E olha só que curioso, se isso faz sentido para mim, não é em relação, vamos dizer, à polis em si. É em relação a mim. Aquilo que eu espero dele. Porque ele não me falta. Vocês estão entendendo? Não falta. O debate na esfera política é um debate de depreciar o outro para me colocar como aquele que vai trazer para você o quê? O aspecto da felicidade. E assim a gente deve pensar, né, como o político, também o analista, de que a gente não tem isso, a gente não tem esse poder. Não me lembro de qual filósofo é a frase. Se vamos discutir, melhor estabelecer as regras. Mas quanto à democracia, por exemplo, de qual democracia? Interessante. Legal, Heber. Ok. O analista, ele não cura com o seu ser, mas com a falta de ser. Não atua na direção da identificação, do dizer o que ele deve ou não fazer, mas no questionamento desses próprios
desses próprios pontos. Quais pontos? Os pontos, né, da identificação. Então, quando você se identifica com determinada autoridade política, pensa comigo, identificação, autoridade política, o seu questionamento é: por que você se identifica? Por quê? Porque a política ela não pode ser feita a partir do discurso do mestre, em que a felicidade vai se estabelecer a partir de quem? Daquele político. No sentido de que a psicanálise é apolítica justamente porque ela não assume o que é essas pautas ideológicas. Ou seja, a ideologia em si. Aquela pauta que versa sobre isso e a outra pauta que versa sobre aquilo. Porque aquilo do qual eu me identifico, na verdade, é o viés do que é imaginário, gente. É assumir para si, né, que aquilo é a solução. É onde eu vou encontrar alento, é onde eu vou encontrar felicidade. E o problema da felicidade é grande para a gente. Lacan, sobre a ética da psicanálise, vai propor que a política é da ordem do serviço e dos bens. Então, se a política é da ordem do serviço e dos bens, ela não presta para a gente serviço. Calma que eu vou explicar porque não presta, tá? Do jeito que está sendo feito, né? Do serviço e dos bens. Por quê? Porque toda a ideia de serviço dos bens significa que é feita em torno de quê? Polos identificatórios. Então, serviço e bem é feito a partir de polos identificatórios. É aquilo que tem que ver comigo, com aquilo que eu me identifico. Por exemplo, não há luto em relação a... Vocês vão entender, talvez os psicanalistas aqui, não há luta em relação a quando, né, o meu oponente, quando o meu político vence, vamos dizer assim, não há luta em relação àquilo que o outro perde, ou aquilo que há um sentimento de perda. O que há é deboche, o que há é, vamos dizer assim, mais opressão, né? O que há não é um cuidado com o outro. Bom, então isso mostra pra gente o que a gente tem feito. Como a gente tem se posicionado em relação à política. Pra gente terminar, segundo Jacques Lamillère, a política atua em nome do que podemos chamar de ideais. Ó, polos identificatórios, ideais. De projetos identificatórios, mais uma vez. A política se apresenta como ação para a felicidade. E aí eu queria rapidinho falar sobre vocês um problema em relação a gente buscar felicidade a partir, né, das pautas. Em primeiro lugar, que felicidade ela está ligada à nossa crença do cuidado. E cuidado é completamente diferente de política, né? Porque cuidado, ela já, vamos dizer assim, ela reconhece a estrutura de poder. Cuidado reconhece estrutura de poder. Isso é um problema muito grande para a gente. Por quê? Porque a gente se sente cuidado em uma política ou em outra. Num viés político e outro. Isso é muito problemático porque cuidado reconhece uma estrutura de poder, de falo. No sentido de que é ali que eu vou ter o que eu quero, ou seja, a felicidade. Enquanto que a política, propriamente dita, na verdade, ela é o processo de estruturação do poder. Olha só que interessante. E aí eu quero fazer uma conexão com a gente aqui interessante. O que o paciente demanda na análise? Né? Se o tema é psicanálise e política, estamos fazendo aproximações e separações. O que o paciente demanda na análise? Principalmente demanda felicidade. O paciente ele chega com a ideia de que o analista tem o quê? O discurso do mestre, do poder. Mas a posição do analista é uma posição a não ser de falta, de não ter. Porque aqui é onde o paciente se encontra. Como que então na política ou em uma determinada figura de poder eu posso verdadeiramente encontrar o quê? Como que ali eu posso encontrar a minha felicidade? Não pode. E deixa eu te dizer, não vai. Não vai.
O que é demandado pelo paciente, mas não é ofertado pelo analista. Do contrário, tá? Aquilo que é demandado pelo paciente não pode ser, diz o Lacan, ofertado na ética da psicanálise, não pode ser ofertado pelo analista. Por que, que a gente não pode ofertar? Porque aquilo que eu oferto diz respeito a mim. Toda figura de autoridade que levanta as suas pautas, levanta por causa de si. E nós nos identificamos com eles com a ideia de que a felicidade está em encontrar essas pautas, vamos dizer assim, em ato. E não é verdade. Então, assim como o Estado não pode me entregar o que eu quero, mas vai me ofertar, o analista ou psicanalista, ele não pode te dar o que você quer, o que você pressupõe. Qual é o problema que separa o Estado, pelo menos a parafernália que a gente vive hoje? Vocês têm acompanhado os debates, pessoal? Vocês têm acompanhado os debates? O que mais a gente tem visto? Ofertas para nossa demanda de felicidade. Correto? Ofertas para nossa demanda de felicidade. E quem assume poder, o que tem? O que a gente recebe? A assunção do poder, o que a gente recebe? Não só, vamos dizer assim, a manifestação contra os crimes por lei, mas a gente também tem rivalidade, repúdio, em prol de um pensamento contrário. Essa é a realidade do nosso debate político hoje. Então, no aspecto aproximativo, a gente tem talvez um ideal político, né? Só que o ideal político, no campo da fala, né, essencialmente falando, ele não é. E os debates que a gente tem hoje apresentam ideais que a gente se identifica com eles, dos quais a gente acredita que serão o ponto para a nossa felicidade, ou, né, mas para a nossa. Para a nossa, que eu digo, é para a minha, você para a sua. E ali a gente não pode encontrar de fato. Quem dera se a política faltasse. Quem dera se as autoridades políticas faltassem. Eu não estou falando no sentido que faltam hoje. Eu estou falando justamente no sentido de que quem dera se elas dessem liberdade para todas as possibilidades, né, para um bem real comum. Claro que eu não quero inventar a pólvora aqui. Já parte do princípio de que a política, ela, um argumento platônico, né? Ela deveria ser pensada, pelo menos às autoridades, como algo que não é bom, né, financeiramente falando. A política deveria ser, né, filosoficamente falando, quase que um abandono da família, né, dos seus ideais para assumir o ideal do povo. Mas isso é verdade? Não é. Se não é verdade e eu me assumo, então, na verdade, o que eu estou trazendo aqui é um discurso do mestre, daquele que supõe saber, daquele que determina a felicidade para o outro. A felicidade do outro não pode ser encontrada em ninguém. Inclusive, tem uma fala do Freud que é muito legal, que é sobre a felicidade, nenhum conselho é válido. Cada um deve buscar por si ser feliz. E a gente tem depositado a nossa confiança nesse negócio. Tanto o medo quanto a esperança. E isso é um problema, né? Isso é um problema. Porque o medo o medo no sentido ansioso, né? É a expectativa do mal. Medo. E a esperança é o quê? A expectativa do bem. E a gente se frustra tanto em uma quanto outra. A gente precisa, diz o Freud, né? Eu vou trazer aqui uma ideia, afirmar o desamparo. Mas isso é papo para outro dia. Show de bola?